aí galera, beleza? Esse é o podcast Depois do Treino, seu podcast pra falar de judô. Sabe aquela conversa, aquela resenha, depois do treino, mas nunca acontece? Sempre tem alguém atrasado pra ir trabalhar ou pra voltar pra casa? Então, aqui é o lugar, vamos falar tudo sobre judô. E aí galera, Denis aqui. Fala galera, aqui é o Jax, prontos para exercitar nossa energia mental? Muito bom galera, aqui é o Wanderson. Para falar sobre o tema de hoje, eu já ajudei a velhinha a atravessar na rua, já pintei casa, pintei apartamento e é isso aí, eu me sinto bem melhor como ser humano. Olha só galera, o Vandão já deu um spoiler aí do que a gente vai conversar hoje. Hoje nós vamos falar de filosofia do judô. O judô ele tem dois pilares bem fortes aí referente à sua filosofia. Tem mais itens? Tem. Normalmente você passa a conhecer quando estuda mais a fundo, mas esses dois pilares eles são bem explícitos aí para quem começa a praticar judô, e hoje a gente vai tratar de um deles. Nós vamos falar sobre Jita Kyoei. Mais precisamente, Tojo, Soujou, Jita Kyoei, prosperidade mútua por meio da assistência à concessão mútua. É interessante que o Jita Kyoei, junto com o Seiryoku Zenyo, que significa máxima eficiência com o mínimo de esforço, que a gente deve falar, se você já não tiver ouvido ele em algum outro episódio, você deve ouvir ele futuramente. Eles formam uma base não só como uma arte marcial, que nem a gente comentou no episódio sobre o nascimento da Kodokan, mas justamente como uma filosofia da prática do judô como uma arte marcial de indivíduo para com o seu relacionamento com a sociedade, né? Legal, maravilha. Ô Gemo, mas aí, você trouxe pra gente um conceito mais aprofundado, o conceito completo, né? E a gente costuma falar só ao finalzinho. Mas fala pra gente o que você entende, qual é a sua percepção, que esse período todo, desde a infância, praticando judô, tendo contato com a filosofia, com esse tema, o que pra você isso significa? Então, o conceito para mim é aquela questão de fazer o bem para todos, né? Sem priorizar principalmente um benefício próprio, um benefício individual, né? Legal, maravilha. E você, Vandão, o que você entende? Qual que é a sua percepção disso de um modo geral? Hein? Cara, o Jita Kyoei, assim, ele é interessante falar, assim, que quando você pega a tradução, né, benefício mútuo entre as pessoas, né? É quase como o jargão do fazer o bem sem olhar a quem, né? O bem-estar entre todos nós, né? Então, quando eu penso no Jita Kyoei sem ficar parando para ler os estudos do Sensei Kano, quando eu penso na frase, né, benefício mútuo, né? Eu penso muito sobre no bem-estar dos outros como um objetivo para o meu próprio bem-estar. É aquela máxima, né? Como que eu vou ficar bem, como eu vou me sentir bem se eu tô vendo você, ouvinte, se eu tô vendo você, Denis, se eu tô vendo Jax Sensei, se eu tô vendo que vocês não estão bem. A percepção que eu tenho do Jita Kyoei é justamente a cooperação entre nós, não só como judocas, mas como cidadãos. Então, ele é sutil, ele é simples, se a gente parar pra pensar, é quase óbvio, mas ele é carregado de uma profundidade que eu acho que é muito interessante o quão inserido ele está no judô como prática de arte marcial, mas o quão ele expande essa ideia pro mundo que nos cerca. Pô, legal, você consegue ter a percepção de que se o seu próximo não tá bem, você também não vai conseguir tá bem. Exatamente. Né? Então não é uma questão de só eu ou só você, é uma questão de da junção de todos nós estarmos bem, que isso vai ser mantido, né? Legal. Isso é interessante que o Jita Kyoei, quando a gente tira ele do judô, eu falo tira do judô quando a gente tira e começa a avaliar só a frase em si, né? Eu falo que ele expande o conceito do judô porque eu falo que ele é um valor do ser humano, né? É um valor que, de acordo com o Kano, se aplicado, se praticado, você não teria mais conflitos em torno da sociedade, né? E a sociedade agiria como uma só. Então, é bem interessante o Jita Kyoei como valor. Além de ser um pilar filosófico do judô, mas como um valor que todo ser humano deveria carregar para consigo. E vamos falar um pouquinho sobre o conceito, né, de benefício mútuo nesse sentido, né? Ele extrapola só
o judô, e ele está presente em muitas religiões, ou em todas elas, né? Quando eles visam melhorar a sociedade de alguma maneira, melhorar a convivência com as pessoas, né? E aí tem um exemplo bem legal da sociedade japonesa que ela atingiu o Jitakuei em certo ponto, né? Que é a questão da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Legal, mano, bem observado. Quando tem um grande evento, e os japoneses vão assistir a esse evento, quando termina o evento eles limpam o lugar. E isso é um exemplo de Jitakuei, né? Sim, e é interessante quando você pensa em religião de cara, assim, quando eu falo de cara, quando você pensa no contexto histórico japonês, né? O budismo vem muito disso também, né? Aquela história do sistema de causa e consequência que o budismo leva, né? Então, uma vez que você gere o conflito e evita o conflito e respeita o próximo, a consequência disso é justamente o retorno desse respeito dos outros ao qual você promove bem-estar para com você mesmo, né? Então, é bem interessante, cara. É bem interessante esse contexto, assim, do Jitakuei, assim. Pô, foi legal vocês abordarem o assunto por essa vertente, porque vai bem ao encontro do que eu penso, sabe? Porque se eu for falar o que eu entendo sobre Jitakuei, eu não vou falar nada de diferente de vocês, sabe? É o que eu aprendi a adolescência inteira, ouvi que quando, né, a gente pensa na gente, pensa no outro, se a gente prospera, a gente quer que o outro prospere também, enfim. Só que eu acabo tendo outros pensamentos, eu acabo pensando e me perguntando por que Jigoro Kano colocou essa filosofia no judô, sabe? Por que ele colocou uma filosofia de se preocupar com o outro numa arte marcial, sabe? Que teoricamente é pra você ou atacar ou se defender e tal. E isso o Wanderson fala no começo, né? Porque o judô ele não é só uma arte marcial, né? Ele é o judô é um método de educação integral para o ser humano. Então tem algumas coisas que a gente já sabe a resposta, né? Mas tem algumas outras coisas que a gente supõe, né? Por exemplo, de onde ele tirou isso? Né? Então, como o Gemo falou, isso tem muito nas religiões, né? E a gente sabe que o Japão, a cultura japonesa, a mentalidade japonesa, majoritariamente é moldada pelo budismo, pelo confucionismo, pelo shintoísmo, né? Então, beleza, para ter essa resposta é só ir a fundo nessas questões que a gente vai achar a resposta e tal, mas isso sempre foi um questionamento pra mim, sabe? Porque, como o Wanderson falou, vamos olhar o Jitakuei fora do judô. Dá, não precisa, não é algo que está preso ao judô, né? Não é algo que se você tirar a prática do judô, você perde, né? Eu acho que o Jitakuei acaba sendo mais importante ainda, ou mais relevante ainda, do que a prática física, né? Que eu acho que a prática física é uma ferramenta apenas, né? E várias outras questões. Por exemplo, será que essa questão do Jitakuei, na época, era algo comum no Japão já? Será que muita gente já enxergava isso e Jigoro Kano queria colocar como ferramenta de ensino para ampliar? Não, era uma novidade. Então a gente sabe que teve transformações culturais e até da sociedade, como saindo do feudalismo. A gente tem o período Meiji. E aí eu fico tentando fazer conexões de tudo que o Jigoro Kano viu e viveu para conseguir entender por que ele faz isso, sabe? Então a gente sabe que no período feudal, na era Tokugawa, o Japão não estava bem, o Japão estava fechado para comércio, para cultura, então era uma situação econômica até que ruim. E aí quando vem a era Meiji, começam as transformações, e aí a gente não sabe quanto tempo demora pro Japão evoluir. Jigoro Kano viu pelo menos duas guerras, a guerra russo-japonesa, que foi em 1904 e 1905, ele viu a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1917 e 1918. E por que eu estou citando tudo isso? Porque parece bastante coerente quem viu tanta situação ruim, tanta situação complicada, se apegar a essa questão do ser humano um olhar para o outro, sabe? Então, isso me ajuda a entender um pouco melhor por que Jigoro Kano fez isso. Por que ele escolheu isso? Por que ele não escolheu outra coisa?
sabe? É claro que a gente não é contrário, né, a essa filosofia. Eu acho que qualquer um em sã consciência consegue entender o benefício de todos estarem bem. Talvez a gente venha divergir do modo que isso vai acontecer, né? Então todas essas questões exteriores ajudam a gente a entender um pouco melhor daquilo que tá dentro do judô. Você vê que, mesmo com todo esse contexto histórico que você apresentou, né, o contexto de guerras e tudo mais, a própria era Meiji e tudo que envolvia, né, o processo de modernização do Japão, ainda assim, o conceito de bem-estar social, o conceito de prosperidade, ainda é um tema bastante atual. Por isso que o Jitakyōei ele é tão atual quanto foi justamente quando ele foi concebido por Jigoro Kano como um dos pilares do judô, né? É verdade. Então, até uma coisa que eu achei interessante, assim, pesquisando e tudo mais, é que, e realmente faz sentido quando você começa a refletir no Jigoro Kano como criador do judô e implementador desses dois pilares, né, o Seiryoku Zenyo e o Jitakyōei, você vê que o Jigoro Kano ele pensou que melhoramento pessoal, como um praticante de arte marcial por si só, não tem sentido. Mas que faz mais sentido quando esse praticante ele gera contribuições individuais à sociedade. Além de ser um objetivo mais nobre dentro de cada ser humano, né? E aí você começa a ver o processo de Jitakyōei sendo implementado fora do judô. Aí que você começa a ver o Jitakyōei transpondo o dojo, né? Você vê que a meta, isso você vê nos próprios textos de Jigoro Kano, que a prosperidade da sociedade era uma meta tão grande quanto a criação do judô para ele. Mas que ele precisava do judô como um meio, né? Então por isso que rola muita... Eu, pelo menos como aprendiz, né, de judô, eu sinto que rola muita confusão sobre a história do ovo e da galinha, né? Que a gente até tava conversando fora da gravação aqui em off, né? Quem veio primeiro, né? O Seiryoku Zenyo ou o Jitakyōei, né? Mas é que, na verdade, um complementa o outro, né? Um fala sobre o outro, um conversa com o outro. E que, por mais que no processo de criação do judô, o Seiryoku Zenyo é definido como base para a elaboração dos randores e para todo o nivelamento do aprendizado da arte, você vê que o Jitakyōei ele está sempre ali nas entrelinhas, ele está sempre ali intercalando entre cada ensinamento que o Jigoro Kano já pretendia para aquela época na criação da sua arte marcial. E o contrário também é verdade, porque Jigoro Kano fala que a energia foi usada da melhor maneira quando você age bem para com o outro. Então, tá amarrado mesmo, né? Então, tá amarrado em nome de Jesus. Então, então você pensando no próximo e agindo coletivamente, Jigoro Kano julga que você usou sua energia da melhor forma possível. Eu só quero fazer uma observação, porque a gente não sabe exatamente em que momento do desenvolvimento do judô o Jigoro Kano coloca essas filosofias. Pelo que eu estava estudando, né, do judô tal, essas filosofias elas foram introduzidas no judô oficialmente, né, depois de cerca de 40 anos que o judô já estava em construção, né. Então o sensei foi aperfeiçoando, ele já usava o Jitakyōei para ensinar os alunos deles, já usava o Seiryoku Zenyo na prática do judô, mas ele não tinha isso formalizado, escrito, né. Então, depois de mais ou menos 40 anos de prática, que ele introduziu a formalização, né, do texto, de falar o que é o Seiryoku Zenyo, o que é o Jitakyōei e como ele vê esse benefício no judô, né? Eu acho que a maioria da gente pensa que o judô foi criado e ele já estava prontinho, né? E aí, pesquisando um pouco mais ou ouvindo o nosso podcast, você vai entender que o judô ele não começa pronto. Quando o Jigoro Kano abre a Kodokan, ele continua desenvolvendo o judô. Então é muito provável que no decorrer desses acontecimentos, que Jigoro Kano vai inserindo essas filosofias.
Então fala pra gente, Gemo, o que Jigoro Kano fala sobre Jita Kyoei, o que ele deixou escrito, qual é o registro que a gente tem dele mesmo falando sobre isso? Sensei Kano falava muito sobre a formação do indivíduo, tanto técnica quanto moralmente, né? E entre vários relatos ele falava que só se pode esperar a prosperidade de uma nação, né, se a população estiver cheia de energia, cheia de vitalidade, e que essa vitalidade, essa energia, ela dependia do treinamento mental e físico que as pessoas recebessem, né? Então, pensando em tudo isso que ele foi desenvolvendo o judô. E falando no Jita Kyoei, principalmente quando a gente está em um grupo de pessoas, né, o sensei falava, procura evitar ofender um ao outro, né? Isso é uma atitude de Jita Kyoei, tentar ajudar mutuamente as pessoas, você ajudar as pessoas e as pessoas te ajudarem. Você está sempre disposto a considerar a opinião dos outros quando você tiver uma divergência numa discussão. Então, mostrar disposição para ouvir, entender e analisar aquela opinião e tentar melhorar a sua própria opinião a partir daquela visão, né? Então, o Jigoro Kano, ele fala, inclusive num dos livros dele, Energia Mental e Física, né? Não de forma literal, né? Mas assim, ele pregava, no processo de reflexão dele, do bem-estar da sociedade, do progresso da sociedade como um todo, ele defende muito esse processo de uma corrente do bem. Então ele prega que se as pessoas agirem de maneira altruísta, o grupo torna-se harmonioso e age como uma pessoa só. Justamente porque ele entendia, né, que os conflitos nesse grupo seriam evitados a partir do respeito e do diálogo. E ele ainda afirma que esse conceito pode ser aplicado num aspecto muito mais amplo, não só no seu dojo, mas como numa sociedade com milhões de pessoas. E é por isso que o Jita Kyoei transcende o dojo. Ele participa da sociedade como um todo, não só do praticante do dojo, não só do praticante do judô e nem dos seus colegas ali de treino, mas também da sociedade que o envolve, né? E é por isso, juntamente com o Seiryoku Zenyo, que ele defende que, ao agir com foco no bem mútuo, a sociedade se desenvolve naturalmente, de forma que cada membro da sociedade pode, inclusive, atingir os melhores resultados para si. Outro ponto que o sensei fala é sobre não ser um cidadão passivo, né? Não ficar esperando as coisas. Você tem que ser um cidadão que vai promover as coisas, que vai pra cima, que vai promover uma interação social para contribuir com a sociedade. Então você tem que estar sempre ativo, né? Ele fala que a gente precisa se empenhar em promover essa forma de interação social, né? Em promover o bem-estar mútuo, né? Não basta você saber o que é o Jita Kyoei e falar, legal, né? Benefício mútuo aqui, vou ficar sentadão aqui no meu sofá esperando alguém precisar do meu benefício aqui. Não, é você justamente se propor como um agente ativo desse bem-estar social. Se propor como alguém que vai promover o Jita Kyoei, que vai promover a solução de conflitos, que vai promover o respeito, que vai promover o diálogo e que vai promover a ajuda, a assistência para com o próximo, né? O que eu gosto de uma parte que Kano fala, que eu acho que engloba tudo isso que vocês falaram, é que ele fala das pessoas evitarem de ser egoístas e agirem de acordo com as necessidades. Então esse termo egoísta, apesar de ser amplo, eu acredito que engloba todo esse conceito, sabe? Todas essas explicações eu acho que cabem aí dentro. Eu acho que resume bem. Maravilha! Aí agora eu queria falar sobre o Jita Kyoei dentro do dojo, em cima do tatame. Na prática do judô, o que vocês têm pra compartilhar sobre isso? O que vocês enxergam sobre o Jita Kyoei acontecendo em cima do tatame? Bom, eu entendo que a prática do Jita Kyoei dentro do dojo, eu vejo que ele se aplica a todo momento do treino, assim, né? Nossa, que generalista, né? Parabéns. Mureteiro. Gênio. O Jita Kyoei tá no ar, gente. O Jita Kyoei tá no ar e é pra ser sentido. Não, mas o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte: o Jita Kyoei, como um bem-estar, como um benefício mútuo entre todos nós que estamos ali treinando o judô, é no sentido de que eu não quero que o conhecimento do judô fique apenas para mim, mas sim com todos aqueles que estão treinando comigo naquele ambiente. Então, por exemplo, se eu, como faixa marrom, né, vejo um colega meu treinando, fazendo um osotogari, fazendo um golpe de maneira errada,
é meu papel não só como mais graduado, mas como um praticante do DTQA, um praticante ativo, que nem o Jax comentou, ir lá naquele faixa branca, ir lá naquele outro faixa menos graduada, ou até um faixa preta, sei lá, né? Com devido respeito, claro. Acho que depende de como chegar, né? Exatamente. Depende de como falar, né? Ir lá e mostrar que o golpe que ele tá aplicando não necessariamente está correto. Ou mesmo se ele objetiva uma variação daquele golpe, propor uma discussão de se aquela variação é eficiente daquilo que ele está propondo, né? Então, essa história do compartilhamento de conhecimento técnico e teórico, né? E aí não é nenhuma correção, né? É um conhecimento que você tem que você quer compartilhar, né? Sim. Um exemplo que eu tenho de DTQA, assim, que aplicaram comigo, né? Um colega nosso, né? Um sensei que a gente conhece bastante, né? Um abraço pro Tião. Eu lembro que uma vez eu tentava entrar o Haraigoshi nele e sempre caía. Até uma hora que ele me pegou e falou pra mim, ele falou, cara, se você fizer este movimento, é que em áudio é difícil transmitir isso, né? Mas se no movimento em que eu entrava o Haraigoshi nele, né? O que ele fazia? Ele rotacionava o pé, é claro que faltava desequilíbrio, kuzushi da minha parte, ele rotacionava o pé no sentido contra o meu calcanhar, e ele me mostrou que ele tinha uma posição perfeita para um Osotogari como um contragolpe. E poxa, ele mostrou aquilo, ele aplicou esse golpe em mim várias vezes, e como de DTQA, como um benefício mútuo para mim e para ele me mostrou como ele estava fazendo esse contragolpe em mim. Então, Vandão, só deixa eu ver se eu entendi o que aconteceu. Então, quando você aplicava o Haraigoshi, ele meio que virava de costa pra você, em cima, se apoiando em cima do calcanhar, e aplicava o Osotogari naquela perna sua que estava elevada pra varrer ele. Seria isso? Exatamente. Pô, legal. E isso pra mim é um puta exemplo de DTQA. E a gente pode ir até coisas mais simples mesmo, né? Como uma faixa mal amarrada, né? Com alguém que tá começando, né? É nosso papel como praticantes do DTQA, como praticantes de judô, ir lá e ensinar e corrigir esses pontos nos demais judokas, né? Então esse é um exemplo claro que eu vejo assim de compartilhamento de conhecimento técnico e teórico, né? Pô, legal. E aí uma coisa que você levantou aí, que você até citou no final, é que mesmo ele melhorando o judô do adversário dele, ele vai e te ajuda a corrigir sua técnica, né? Então, talvez o óbvio seria, pro meu judô ser bom, o dele não pode ser bom, né? Então eu não vou ajudar ele. E aí ele faz o contrário, né? Porque ele sabe que você estando bem, você é um bom adversário para ele e ele vai melhorar o judô dele. Então, assim, ele melhora o seu judô e o judô dele, né? Ainda nesse conceito mais técnico do judô, né? Quando você mantém a disciplina no tatame, o respeito aos colegas, né? Por exemplo, quando você tá tendo um randori e tem outras pessoas assistindo, você ficar quieto ali no tatame, ouvindo e prestando atenção para não atrapalhar aquela apresentação ou aquele randori que tá acontecendo, isso é uma maneira de você praticar o DTQA, né? Pô, legal. Também quando você tem um companheiro que te chama para treinar e você se nega a treinar com aquela pessoa, isso é uma forma de não praticar o DTQA, né? Cara, você que tá ouvindo a gente aqui, você que tá aí com seu fone de ouvido, lavando sua louça, indo pra casa, se você recusa um randori, você tem o compromisso de não recusar mais depois desse episódio. Isso, claro, salvo exceções, né? Você tá com a perna quebrada, você vai se recusar a treinar, né? A perna obviamente. quebrada. Mas... Inclusive, se você tiver com a perna quebrada, vai no médico. Se você está em plenas condições de treino, um colega seu te chamou pra treinar e você simplesmente recusou porque sim, cara, vai estudar filosofia do judô,
conversa com o seu sensei. Não vai estudar não, vem ouvir nosso podcast. E vem ouvir nosso podcast e vai ler. Mas vai ler pra você entender o que é o judô. Porque, de novo, né, salvo exceções, exaustão física e tudo mais, é assim, entenda que o processo de alguém te chamar pra treinar... Cara, isso que o Jax falou foi sensacional. O processo de alguém te chamar pra treinar não é porque alguém é eventualmente mais forte, quer te fazer de saco de pancada, ou alguém absurdamente mais fraco tá doido pra cair pra você. É porque existe alguém que está te chamando, está te convidando para ser alguém melhor. E isso precisa ser valorizado. Aproveitando esse gancho aí, eu acredito que na prática do judô, o maior exemplo de Takeo-ei realmente é essa. É a sua entrega ao outro. É o quanto você consegue propiciar o outro a treinar judô. Né? Porque o judô, como algumas outras artes marciais, você depende de uma outra pessoa para praticar. É claro que você tem exercícios solos, né? Exercícios individuais e tudo mais, que são bastante úteis, mas em sua essência, o judô é sempre alguém aplicando um golpe em um outro alguém. Né? Então, e você tem algumas outras artes marciais que você consegue treinar de uma forma efetiva sozinho. Por exemplo, o karatê, tem bastante coisa que você consegue treinar sozinho, né? Exatamente, tem muitos katas, né, de algumas artes marciais que você consegue aplicar sozinho, né? Os próprios katas do judô são sempre em duplas, né? Eu ia até falar isso, né, que eu poderia estar incorrendo ao erro aqui, mas são praticamente inviáveis sozinhos, né? Você pode fazer um ensaio para reforçar alguma etapa de alguma técnica e tal, mas realmente eles são sempre em duplas. Mas não se apresenta a kata sozinho, né? Diferentemente de outras artes, de algumas outras artes. É, né? Isso mesmo. Só para esclarecer e não ter nenhum problema de má interpretação, quando a gente fala que o judô majoritariamente é treinado em dupla, né? E tem artes marciais como o karatê que é treinado individualmente, isso é uma verdade, mas claro que o karatê é um combate, né? Então é uma pessoa combatendo a outra, então é um ataque, uma defesa, mas a gente diz que dá para treinar sozinho no sentido de que o golpe depende exclusivamente de você. Né? Se você vai aplicar um soco, é sua posição de pé, é sua posição de quadril, é o seu braço. É diferente do judô, que é tudo isso, é sua posição de pé, é sua posição de quadril, é sua posição de braço, só que em relação à posição de pé, a posição de quadril, a posição de braço do outro. Né? Então é uma relação que está totalmente interligada, diferente de outras artes marciais como o karatê, como o Gemo disse. Então não é nenhuma questão de quem é melhor ou quem é pior, enfim, são duas diferenças, são características que artes marciais acabam tendo, né? Então, só para não parecer que a gente não considerou que o karatê é um combate de uma pessoa contra outra ou outras e tal, não é essa questão, a gente entende isso, mas é só a questão da origem do movimento, ela consegue partir de uma forma individual no karatê, por exemplo, e no judô não, no judô você parte do princípio do corpo do adversário. Muito bem observado, Denis. Muito obrigado. Até aproveitando o gancho do Denis, como você depende de um companheiro para treinar na maior parte do tempo, né? Também é importante a gente estar preocupado com a integridade física do companheiro, né? Então, quando a gente está treinando, geralmente o tatame está com muita gente, né? Você derruba a pessoa, ela se machucou, você fazer aquela proteção para que ninguém caia em cima dela. Se for uma lesão mais grave, saber parar o treino ali para que a pessoa seja atendida, né? Essas coisas. E até mesmo evitar de fazer alguma coisa aloprada para evitar de se machucar, né? Nossa, cara, vocês estão vindo com os exemplos, cara. Nossa, a memória tá... então. É o momento, gente, esse é o momento cômico, né? E o fulaninho, onde você tem o dojo cheio, cara, e ele quer entrar um Tomoe Nage em você. Nossa. Com Kiai e tudo, Com Kiai e tudo. Meu, e assim, nada contra, né? Mas, pô, você vê que você vai receber o golpe, você tá vendo que o cara nem olhou pra trás, assim, nem pensou.
Eles simplesmente querem entrar um Tomoe-nage aqui. Aí você fica, cara, sério mesmo, né? Poxa. Tem que ter noção, né? Tem que ter noção de espaço e tal. É verdade. E assim, isso é um exemplo claro de Takeo-e, né? Isso é um exemplo claro de que você, como praticante de judô, né, durante o seu treino, você representa muito mais do que a dupla que você tá lutando, né? Você tem todo o dojo naquele processo evolutivo mútuo, né? E é um exemplo, né? Você fez isso, você é um exemplo pra todo mundo, né? Todo mundo tá vendo o que você fez e pode acabar seguindo esse exemplo, né? Exatamente, cara. Exatamente. Então, você que tá ouvindo nós aqui, você mesmo, não entra Tomoe-nage com o dojo cheio, tá? Come. Se vai entrar, dá uma olhadinha, faz uma avaliação, vê se faz sentido. É treino, né? Não é vida ou morte, né? É só treino, né? Outra consequência que eu ia trazer aqui, porque eu falei um pouco sobre o compartilhamento de conhecimento técnico e teórico, né? E o Denis complementou, e o Jacques trouxe grandes exemplos de situações em que é necessário que o Takeo-e esteja presente no judoca para que ele faça uma análise correta da situação ao qual ele está inserido, né? Que é o que ele comentou de quando alguém chama para treinar e tudo mais, né? Que é o benefício que isso traz pro praticante, para quem tá aprendendo e para o dojo, né? Porque é que nem o Denis comentou, né? Quando você chama alguém para treinar e você tem um processo evolutivo, né? Eu melhoro e você melhora durante a prática, que até eu dei meu exemplo lá com o Tião, isso torna o dojo mais forte. Mais forte no sentido de técnico, mais forte no sentido de teórico mesmo, né? Então quando eu pratico de Takeo-e dentro do dojo, o dojo inteiro é justamente a aplicação do que o Sensei Kano falava, né? O dojo inteiro melhora. O dojo inteiro tem um judô técnico, um judô limpo, um judô que vai se assemelhando gradativamente ao que o Jigoro Kano idealizou, né? Então, quando você vê o de Takeo-e sendo aplicado no dojo, você vê que o benefício ele transcende ao praticante. Ele vai para quem treina com você e recebe essa aplicação de Takeo-e e vice-versa. E o dojo em si, como um todo, ele vai melhorando, né? Então, é justamente o dojo como uma entidade, como um grupo de pessoas, ele passa a ser uma entidade e você tem o dojo sendo um dojo melhor, né? Então, é interessante como a aplicação do Takeo-e dentro do judô, ele justamente reflete aquilo que o Jigoro Kano idealizava, né? Como o bem-estar mútuo, né? Como todo mundo agindo de maneira altruísta torna aquele local melhor, torna aquele grupo melhor. E isso que você falou, Vandão, me faz lembrar, e ainda juntando com aquela questão de não se negar a treinar com as pessoas, a importância de treinar sempre com pessoas diferentes, sempre com pessoas variadas, né? O quanto isso vai enriquecer a sua prática do judô. Por questão corporal, uma pessoa maior, uma pessoa menor, uma pessoa mais pesada, uma pessoa menos pesada, e também na questão do comportamento da pessoa. A pessoa iniciante, uma pessoa intermediária, uma pessoa mais experiente, ela vai se comportar de forma diferente. Então vai ter gente que vai facilitar um movimento, vai ter gente que vai dificultar um movimento, tem gente que já espera alguma coisa de você e isso dificulta. Enfim, isso quanto mais variado, porque a gente tem o costume de sempre treinar com a mesma pessoa, né? Por afinidade. Tudo bem, não tem erro nisso, né? Em ter afinidade com pessoas e ter prazer de treinar com pessoas. O problema não é esse. O problema é não sair disso aí, não ir além disso, né? E aí, se você se permite treinar com mais variado tipo de pessoas possível, isso vai ser benéfico para você. Isso melhora o seu judô. Melhorando o seu judô, você melhora o judô das outras pessoas. Se você reveza bastante, as pessoas também estão revezando. E aí você ajuda, contribui que as outras pessoas isás. E eu peguei um pé de carambola e plantei outro pé de carambola. Mas ficou muito boa, Paulo, viu? Ficou muito legal. Valeu. Um outro ponto que também é importante, né? Muitos dojos, né? Eles precisam de manutenção, ele precisa de uma limpeza, às vezes ele precisa de uma ajuda financeira, dependendo do contexto, né?
E isso também é de Takioei. Então, quando você chega um pouco mais cedo no dojo e ajuda a limpar o tatame, seja ele varrendo, passando pano, você está se preocupando com um bom ambiente para que as pessoas treinem ali, né? Quando você tem uma dificuldade financeira no dojo, ou você tenta evitar essa dificuldade ajudando financeiramente o dojo, você também está praticando o de Takioei, porque você quer que aquele dojo se mantenha íntegro para que outras pessoas possam treinar também, né? E ajudar a limpar o tatame ou dar uma contribuição financeira uma coisa não exclui a outra, né? É legal, Gemo. E dá para perceber, pelo menos nessa questão da limpeza, que lá no Japão é bastante comum, né? Tem o exemplo que você deu num evento público, mas quando a gente vê vídeos do pessoal no Japão, é costumeiro eles limpando, passando um pano no tatame. Aqui pra gente não é tão incomum, mas eu vejo o pessoal mais velho engajado com isso e o pessoal mais novo nem tanto. Então talvez, não sei, falta de conhecimento ou falta de engajamento, né? Mas eu percebo que lá fora isso é bem comum, e aqui ainda você vê gente que se preocupa com isso, gente que não se preocupa e tal. É uma diferença cultural nossa, né? Entre a nossa sociedade, né? Verdade. E aí também envolve outras atividades, né? Por exemplo, às vezes o dojo vai promover uma competição ou uma festividade, uma reunião. Você tá ali pronto para ajudar no que for necessário. Então, se for uma competição, você vai ser o árbitro, vai ajudar ali a contribuir para que aquela competição aconteça. Se for uma festa, você vai ajudar na organização. Se você pode ser o cara que vai arrecadar o dinheiro, ou vai ser a pessoa que vai fazer alguma coisa de alimentação para aquela festa. Tudo isso é voltado para o de Takioei, né? Maravilha! Aí agora, eu queria saber de vocês como vocês enxergam o de Takioei fora dos tatames, né? Muito provavelmente a gente já falou isso no decorrer da nossa conversa, porque é inevitável enxergar o de Takioei tanto dentro quanto fora do tatame, mas talvez esse seja o momento para a gente reforçar mais alguma coisa que a gente entenda. E no livro de Memórias do Jigoro Kano, tem uma parte que ele fala dessa questão do de Takioei, mas você ser o exemplo. A sua conduta ser exemplar e você influenciar as outras pessoas. E aí, na minha opinião, esse é o primeiro ponto. Né? Ao invés de cagar regra, como a gente diz hoje em dia, né? E ficar dizendo para os outros o que os outros devem fazer ou não, a gente tem que ver se a gente faz. E eu acredito que esse é o ponto principal, a gente começar fazendo e servir como exemplo. Quando as pessoas olharem para você, verem a sua atitude, elas, enfim, ou se admirarem ou respeitarem a sua atitude e terem vontade de fazer igual. Eu acho que essa é a melhor forma de mostrar para as pessoas, influenciar as pessoas e praticar o de Takioei também. E aí eu queria saber de vocês. Eu acredito muito na corrente do bem lá que eu mencionei um pouco antes, sabe? Aquela coisa de boas ações geram boas ações, né? Então, quando eu pratico o de Takioei ao meu redor, eu sinto que em algum grau maior ou menor eu vou receber de volta esse de Takioei, não necessariamente pela mesma pessoa, mas por aqueles que me cercam, né? Então, e eu vejo que o de Takioei fora do judô ele é tão importante quanto dentro dele, porque é até uma coisa que eu comentei lá no episódio 0, né? O de Takioei, na minha opinião, é o que sobra quando você tira o judogi. Aquela história, né? Você tira o judogi, mas o judô não sai de você. Por que ele não sai de você? Porque é seu dever como judoca aplicar o de Takioei fora do dojo. Então, envolve muito isso. Isso é muito o que eu acredito. É claro que é quase como religião, né? É claro que como bom pecador a gente sempre peca, né? Mas não é esse o ponto. Nós somos falhos na tentativa de sermos altruístas o tempo todo, mas devemos, como praticantes de judô, tentar ser altruístas o tempo todo, né? Então, nessa promoção do benefício mútuo de forma assistencialista e de maneira ativa, como praticante de judô, eu vejo que a gente precisa se esforçar para que a gente sempre relembre os preceitos do de Takioei
quando o Jigoro Kano o colocou como um dos pilares do judô, né? E é legal você até fazer essa brincadeira, Vandão, de como bons pecadores somos, porque talvez possa soar que nós somos perfeitos, que a gente fala de Takeo-e, de ajudar o outro e tal, e a gente não erra. E não é nada disso, né? Tem até uma frase do Jigoro Kano que ele fala que somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância, sabedoria e, sobretudo, humildade. E aí essa frase diz que somente se aproxima da perfeição. Ele não disse que quem chega à perfeição, né? Então, eu acho que por essa frase dá até pra gente se apoiar nisso. Não significa que a gente vai conseguir praticar isso o tempo todo, não significa que em algum momento a gente vai pensar mais na gente do que nos outros, mas tem que ser um exercício constante, né? Se eu errar hoje, não significa que eu não vou tentar acertar amanhã, né? Então eu acho que foi bem colocado da sua parte, para não parecer que o negócio é fácil ou que a gente é perfeito e tal. Não, e envolve toda uma discussão, de novo, né, uma discussão quase religiosa, no sentido de que, por que eu vou praticar o de Takeo-e se o próximo não tá nem aí porque eu tô fazendo por ele, entendeu? Tem isso. Mas só complementar, não é sobre o outro, né, é sobre você e sobre o todo, né? Então, exatamente. Então, ainda que ainda que a nossa volta conspire contra, a gente precisa relembrar que nós somos praticantes de judô e o de Takeo-e faz parte como uma das filosofias do judô e que temos que nos esforçar sempre para buscar a aplicação de cada aspecto filosófico dele, se a gente estiver levando o judô como uma filosofia de vida. E eu acho legal, Vandão, você fazer essa comparação, quase como se fosse uma religião, né? Eu acredito que você faz essa comparação porque também tem preceitos, né? Também tem... Total. Enfim, né? Orientações a ser seguida e tal, mas eu acho que vale reforçar, porque apesar desses preceitos que o Jigoro Kano coloca no judô provavelmente terem vindo de alguma religião, a gente percebe que ele não colocou religião no judô, né? Ele não quis ter uma ligação direta ou até uma dependência. A gente percebe que esses conceitos religiosos estavam na sociedade, né? Era algo que fazia parte das pessoas, sendo religiosas ou não, né? Hoje a gente tem isso na nossa cultura, né? A gente tem muita prática, muita influência da religião e acaba fazendo mesmo não sendo religioso e tal. Então eu acho que é interessante isso. Pode ser que quem esteja ouvindo conheça o judô há pouco tempo e tal, e não tem nada de religião, apesar de algumas influências naturalmente virem delas, né? E você sabe que o Sensei Kano viajava muito, né? Viajava muito pra fora do Japão. Verdade. Então ele viu esses conceitos não só na sociedade japonesa, como nas outras sociedades também, né? Bem lembrado, Gema, é verdade. Ele viajou bastante pra Europa, cara. E na Europa era um conceito religioso totalmente diferente do oriental, né? Eles seguiam o cristianismo, né, se não me engano. Majoritariamente, sim. E foi bem sacado do nosso empreendedor Jigoro Kano, né? Porque se ele vincula isso a uma religião, ele limita a prática do judô por si só, né? Pô, vou ter que entrar numa religião pra praticar judô? O que é judô, né? Aí volta justamente ao que a gente falou no outro episódio, né? O que é o judô, né? O judô não é uma religião, é uma filosofia e é muito clara a divisão de um para outro, né? Ainda que, como o Denis comentou lá no começo do episódio, ainda que o entorno, né, a sociedade, a cultura, o entorno ali influenciou e muito na definição dos pilares do judô. E a diferença fundamental é que a religião ela é uma questão espiritual, né, que até transcende esse mundo material. E o que o judô estava desenvolvendo era uma ferramenta para educação, para tornar cidadãos melhores e que pudessem conviver melhor. Não que a religião não possa contribuir para isso, mas a religião vai muito mais além e acho que também até fugiria dos objetivos do Jigoro Kano, que era melhorar as pessoas como cidadãos e melhorar a convivência e etc. Sabe que essa questão de ser o exemplo a ser seguido, né? Ela me remete muito à questão de liderança, né? Principalmente a questão da liderança do chamado líder servidor.
ele é até citado bastante na literatura, né? E tem um livro chamado Monge e o Executivo, Boa, que ele Gemo. trata bastante dessa questão, né? Legal. Então, o que é o líder servidor? É o cara que está pronto para ajudar quando necessário e tentar direcionar ali a atividade, o trabalho, ou seja, o que você está fazendo, né? Para que ele seja feito da melhor forma, para que todos estejam bem com o que está sendo feito, para que todos participem, né? Então, às vezes, a gente, como sociedade, a gente se ausenta de participar de questões, simplesmente não opinar sobre algumas coisas, por não querer se indispor, né? E isso é uma maneira de não tá seguindo, né? Não tá ajudando a sociedade. Então, às vezes, você tá estudando, tentando melhorar como pessoa, para melhorar a sociedade, também remete a tudo isso, né? E esse livro, Gemo, foi legal você citar, porque se eu tivesse que resumir em poucas palavras o que ele ensina, realmente ele ensina um formato de liderança, né? E ele fala que a função do líder é dar condição ao liderado. Então, as ações do líder é sempre voltada a que o liderado tenha melhores condições de efetuar a sua tarefa e tal. E agir pensando no outro, agir em prol do outro é dita Kyoe, né? Então, eu achei uma boa analogia da sua parte. Empreendedorismo, monge executivo. Jigoro Tem que Kano, mudar o foco disso aqui, cara. Jigoro Kano era um empreendedor de sucesso, rapaz. Hoje em dia ele estaria como júri do Shark Tank, mano. Meu Deus. Sensei Kano achava que a ideia do progresso pessoal, ela devia se ligar a ajudar o próximo, né? Porque ele acreditava que a eficiência e o auxílio aos outros criariam não só um atleta, uma pessoa melhor, né? Como um ser humano melhor e mais completo. Sim. E como eu acredito que o Vandão falou no começo, é muito atual isso. Hoje a nossa filosofia ocidental fala disso, né? Se você for ver a máxima do cristianismo, é amar o próximo como a si mesmo. Se você age com o próximo como gostaria que agisse com você, é dita que você está pensando em você e no próximo e em você. Né? Então, não foge muito, né? Parece que não dá pra discordar, né? Que todo mundo tem que estar bem. Se você estiver bem, isso favorece o outro estar bem, ou se o outro estar bem, isso favorece você estar bem. Se o outro está mal, ele acaba roubando energia de você. Enfim, entenda energia, seja como coisa mística, como energia mental, física, enfim. E é muito atual. E acredito que vai ser sempre, porque se trata do comportamento humano, né? Se a gente sempre tentar colaborar com o próximo vai colaborar com a gente, ou não também, enfim, foi o que vocês falaram, não se trata do outro, se trata do todo, né? Então, acredito que essa filosofia existiu, existe, vai continuar existindo, e eu só vejo benefícios em praticá-la. Bom, e essa foi a conversa de hoje, galera. Esse foi o papo depois do treino. Conversa com a gente, entra em contato, manda e-mail, entra no nosso site, visita nossas redes sociais, compartilha com os amiguinhos. Depois do treino.com.br. E quem tiver interesse de seguir a gente nas redes sociais aí, pode dar uma olhadinha na descrição do episódio, que vai estar lá todas: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Orkut, Tinder. Second Life, Tinder. É isso aí. TikTok. TikTok dá pra conversar. Não, peraí. É isso aí. Galera, foi muito bom conversar com vocês. Eu acredito que tenha sido muito proveitoso e isso vai ser útil pra muita gente. E muito obrigado. Valeu, galerinha. Aquele abraço. Até o próximo episódio. Obrigado, galera. Até a próxima. Aquele abraço.
Aí você pode falar isso aí, Vandão. Ou eu falo, tanto faz. Eu anotei aqui, ó. Soju Sojo de Takioe, prosperidade mútua por meio da assistência e da concessão mútua. Denis, E aí, Vandão? quem é o Shodan? Ah, o Shodan é o Gemo, né, mano? Então acho que ele que tem que tomar a frente aí, né? Desse assunto mais rebuscado aí, né? Não, ó. Se for só de eu falar que o Vandão tem que falar, eu já tomei a frente. Ele já tem que obedecer, né? Excelente, mano, excelente. E dessa forma, agindo como uma pessoa só, ele entende, ele postula, né, que você não vai ter mais conflitos, justamente por causa disso que o Jacques comentou, né? Você vai ter uma relação harmoniosa, você vai ter um respeito e um diálogo entre os participantes dessa sociedade, né? O que seria postula? Postula é deixar pra depois, não é? Não, pô. Não? Postula é postular, é postulado. Tipo, você fazer uma afirmação, você fazer uma teoria, você postula, você afirma. Caralho. O cara já tem que ter um dicionário de japonês pra ouvir o nosso podcast. Agora tem que ter um de português também, assim não dá, né? Isso aí é português arcaico ou português acadêmico, cara? Eu acredito que tenha sido muito proveitoso e isso vai ser útil pra muita gente. E muito obrigado. Valeu, galerinha. Aquele abraço. Até o próximo episódio. Obrigado, galera. Até a próxima. Aquele abraço. Que tiozão do pavê do caralho. Aquele abraço.